Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um bom dia para todos. Estamos aqui hoje no Conexão Entrevista do ENDIP 2020, conversando com o professor Nelson Preto. O professor Nelson Preto, ele é licenciado em Física pela UFBA também, porque ele trabalha, é professor da UFBA. Teve como dissertação de mestrado em Educação o trabalho denominado Os Livros de Ciência da primeira à quarta série do primeiro grau. Na época, a gente ainda trabalhava com essa ideia de primeiro grau, né? Estabelecendo desde então uma conexão com os caminhos da didática e das tecnologias na educação. Fez doutorado em Ciências da Comunicação na USP, com a tese A Universidade e o Mundo das Comunicações. Análise das práticas audiovisuais das universidades brasileiras. Nelson Preto antecipou, né, e muito na sua trajetória docente de formação, o que muitos de nós, hoje, professores, gostaríamos de ter como formação, uma vez que a Covid-19 colocou-nos todos em direto contato com o mundo das tecnologias e da comunicação educacional mediada, né, pela internet. Hoje, o professor coordena o Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias e, desde 2010, é um membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o CNPq. No Brasil, vem organizando reflexões e propondo políticas para a inclusão digital no campo da educação. Na educação, trabalha com as disciplinas Introdução à Informática na Educação, Educação e Tecnologias Contemporâneas e Polêmicas Contemporâneas. Isso aí eu já participei, é muito bacana esse trabalho. Depois eu vou pedir para o professor falar um pouquinho mais sobre ele. O professor é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação na UFBA e ministra a disciplina Educação e Comunicação. Está coordenando hoje, né, o projeto Conexão Escola Mundo, Espaços Inovadores para a Formação Cidadã. Mas, em sua trajetória de pesquisador, né, a gente vê, né, analisando lá, olhando o Lattes e acompanhando, né, a imensa produção, né, do professor Nelson, né, muitos projetos, né, e o projeto Você é o que compartilha, construindo outras educações, movimentos colaborativos na educação, a plataforma RIP, a gestão e práticas pedagógicas no âmbito do programa, um computador por aluno, desafios e estratégias à consolidação de uma política pública para a educação básica, né, são projetos que o professor vem desenvolvendo e que tem contribuído também para a reflexão de muitos de nós, professores, na área da educação. E agora eu passo a palavra para o professor Nelson Preto, para ele dar uma saudação para todos nós, né? E depois eu vou fazer algumas perguntas. Nelson, é com você. Obrigado, Rejani. Uma alegria enorme estar com essa querida colega, parceira de muitas outras atividades. Queria agradecer o convite da coordenação de programas do ENDIP para essa entrevista. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, obviamente, nós estamos gravando isso em setembro para um evento que vai acontecer em novembro. E eu não quero, assim como tivemos quase que uma perspectiva vidente sobre a questão das tecnologias na educação, eu não quero ser vidente em chutar aqui qual o número de mortos que já teremos tido agora, em novembro, em setembro, por esse momento dramático que nós estamos vivendo. Como eu gosto de dizer, vivemos uma pandemia e um pandemônio no país com esse governo federal. Então, deixo aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos dessa tragédia mundial, acrescida da tragédia brasileira. Não temos como saber qual o número de brasileiros que se foram. Hoje, são mais de 123 mil. O que será que estaremos vivendo em novembro? Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, né? Vamos sim. Né? Então,
são agregado, né, ou aliado ou linkado a essa tragédia, nós temos agora uma reforma, né, do Estado que não coloca como prioridade, como cargos, né, como função de Estado, nós, professores e os profissionais de saúde. Então, nós estamos vivendo exatamente duas tragédias. Uma tragédia com a pandemia do Covid e a outra tragédia com um governo federal que não tem o menor compromisso social, o menor compromisso com a vida humana. Mas, apesar disso tudo, nós estamos de mãos juntas, né, nos segurando uns aos outros e buscando, né, vamos dizer assim, mais do que ressurgir das cinzas, porque eu acho que nós nunca nos tornamos cinzas, nós estamos nos construindo uns com os outros nessa parceria, né, nessa conexão de afeto. E é isso aí que eu queria perguntar para você. Como é que você, na sua trajetória profissional, né, foi percebendo, né, como, né, não apenas os docentes da universidade, mas também os docentes da educação básica, estarmos trabalhando, né, com as tecnologias da informação? Colegas, obviamente que eu fico muito feliz com essa pergunta que me leva lá para trás, né? E a gente, para poder conversar sobre essas coisas, a gente não pode deixar de partir desse momento dramático que a gente está vivendo, olhar um pouquinho para o passado, para o presente, para prospectar um pouquinho esse futuro. Então, para mim, é muito claro de que a questão central que nós estamos vivendo hoje com a pandemia é a necessidade de fortalecermos a dimensão do cuidado com o outro, do cuidado consigo mesmo, porque estamos todos com muitos medos nesse momento, é um momento muito dramático. Mas essa ideia de cuidado é uma ideia que deveria perpassar sempre a educação. E eu gosto sempre de trazer uma referência que me orgulha muito de ter tido a possibilidade de, junto com a minha querida colega Meire Arapiraca, quando estivemos à frente da direção da Faculdade de Educação entre 2000 e 2008, por 2 mandatos, termos promovido algumas ações dentro de uma faculdade que forma futuros professores, que, no meu ponto de vista, são ações muito marcantes e também elas disruptivas da nossa leitura sobre educação. E uma dessas atividades foi uma aula inaugural que trazia, num dia, a minha querida amiga e referência intelectual e espiritual, Mãe Estela de Oxóssi, que já nos deixou, uma outra querida amiga, professora, colega Giovani Viana, e outra colega, a secretária municipal de educação, professora Dirlene Mendonças. Em cada um desses dias, nós entrevistávamos uma dessas referências para mostrar para os futuros professores e professoras em formação que a perspectiva humana, que a perspectiva solidária, que a perspectiva de ampliação de saberes era fundamental de estar articulada muito fortemente com aqueles que são os conhecimentos tradicionais da educação. E a Giovani Viana, uma líder espiritual do CAONGE, aqui no Recôncavo Baiano, um recôncavo forte do ponto de vista de cultura, que certamente todos vocês conhecem mais fortemente pelo movimento 2 de julho, da independência do Brasil, e pelas músicas de Caetano Veloso e todos os grandes compositores de Santo Amaro, e Giovani, Santo Amaro da Purificação, e Giovani Viana estava sendo entrevistada pelo meu querido mestre, professor Felipe Serpa, e ao final, no debate, eu lhe fiz uma pergunta. Professora Giovani Viana, o que é ser professor?
E ela, uma negona grande, assim, muito simpática, com uma risada fenomenal, deu uma gargalhada e disse: "Oxente, gostar de gente". Então, eu acho que essa pergunta que você me faz, ela, de certa forma, ela marcou minha vida profissional desde o início como professor de física, no ensino médio, pelo movimento sindical, lutando e retomando o Sindicato dos Professores no estado da Bahia, em 1978, 79, numa luta absolutamente fascinante. Na luta dentro da universidade, fazendo uma pesquisa primeiro como professor de física, entendendo a física muito mais ampla do que resolver meia dúzia de integrais ou derivadas. Depois fazendo um mestrado em educação, na nossa universidade, debatendo livro didático, políticas do livro didático, depois todo esse percurso que você deu, e que, para mim, é muito forte isso. Quer dizer, não importa o campo do conhecimento que você esteja trabalhando, o gostar de gente é fundamental. O gostar de gente é fundamental. Estar preparado para o diferente, estar preparado para se relacionar. O Davi Copenhague, num belíssimo livro, A Queda do Céu, fala que a sabedoria deles é recebida pelos espíritos. E que, ao passar para os jovens, eles se rejuvenescem porque eles ganham conhecimento ao passar para os jovens. E eu acho que é isso que acontece com a gente, que é professor. Quer dizer, a gente vai ficando velho e, no fundo, não se sente velho, porque a gente está tão conectado com os nossos alunos mais jovens, que nos desafiam o tempo inteiro, que a gente está o tempo inteiro se renovando. O tempo inteiro se renovando. Então, eu acho que é isso que é o papel fundamental da educação, e mais ainda, sempre foi isso, e mais ainda nesse momento, que é o momento de pandemia. Não sabemos como vamos estar no dia que nós vamos estar debatendo esses vídeos e vendo esses vídeos, mas seguramente será um momento onde a gente vai ter que estar muito claramente pensando o futuro, não é nem pensando o presente. Porque esse presente é um presente muito difícil, um presente confinado, um presente de medo, um presente de ansiedade, um presente que bota para fora todas as desigualdades que nós, professores, já conhecemos há muito tempo, porque nós trabalhamos exatamente imerso nessas desigualdades, em todos os níveis do ensino, da creche à pós-graduação. As desigualdades estão presentes no nosso cotidiano e estão presentes, inclusive, na nossa concepção de ciência. E que aí, se for o caso, a gente vai conversar mais adiante. Deixa eu te instigar aqui um pouco. Nós convivemos, né, tanto na universidade como na educação básica, com alguns professores que desenvolveram uma certa tecnofobia. Eu tenho articulado essa ideia, né, até com a questão do filme Blade Runner, do Ridley Scott, né, como uma memória que a gente carrega, como se aquilo que é tecnológico fosse fora, né, principalmente as tecnologias informacionais, fosse fora do que é humano, né? E você resgatou esse trabalho humano, né, para a gente. Nós, professores, somos essencialmente gostadores de humanos. Então, nós vivemos, né, no Blade Runner uma questão da distopia. E como resgatar, né, dentro de um mundo que parece que está bastante distópico, uma utopia? Como você articularia isso aí com o trabalho, com a proposta que você vem fazendo, inclusive na geração de políticas públicas para a inclusão digital? A primeira questão que eu acho muito importante, Rejane, é a gente pensar de que esse resgate da dimensão humana, e aí a gente se inspira um pouco em Bruno Latour, né? Ela é um resgate da dimensão humana, mas compreendendo o humano numa íntima relação com as máquinas, e cada vez mais, e cada vez mais. Então, essa relação homem-máquina não é uma relação hierárquica, né? Homem acima das máquinas, máquinas acima dos homens, mas é uma relação que articula isso bastante forte. Acabamos de ter defendido aqui uma tese muito boa da nossa colega, a professora Patrícia Silva, que foi me orientando, justamente sobre a teoria Torrede de Bruno Latour. Por outro lado,
buscando sempre essa relação com os outros saberes, volto a Davi Copenau, voltam a Ayrton Krenak, volto a mãe Estela, Giovanni Viana, a relação com os outros saberes, e aí nós podemos voltar muito lá atrás a James Lovelock, com a ideia de Gaia, ou seja, de que a natureza, a terra, a natureza e o humano estão interligados. Então, essa relação, a gente pode dizer que esta relação entre terra, ser humano e máquina, né, é uma relação absolutamente intrínseca e muito interligada. Né? Pois bem, então isso demonstra uma necessidade, isso marca, né, de forma muito forte uma necessidade da gente ficar muito atento a essa perspectiva tecnofóbica, ao mesmo tempo, e aí também voltamos aos apocalípticos integrados do Humberto Eco, lá atrás, falando mais de meios de comunicação, ao mesmo tempo que nós não podemos ser uns encantados com a tecnologia a ponto de não perceber a necessidade de um olhar permanentemente desconfiado a tudo que está acontecendo, do ponto de vista de tudo, mas particularmente do ponto de vista da presença das tecnologias da educação, o que eu imagino que a gente ainda vai conversar um pouco mais na frente. Mas você me pergunta da utopia, e eu digo que esta utopia, na verdade, é a construção de um futuro a partir de uma vivência muito cotidiana e muito ativista, por isso que o meu currículo Lattes coloca lá como eu sou professor titular, então eu escrevo professor titular, e entre parênteses, para poder dar a ênfase, ele não é na sequência, o parênteses é fundamental aí, e ativista. Porque aí é como se esse I fosse engrandecido, quase que me dá vontade, e talvez num futuro mais próximo eu coloque ativista e professor titular. Né? Porque eu acho que esse é o grande desafio. E aí, de novo, a gente vai a Giraud, né? Henri Giraud, que fala no professor enquanto intelectual. Né? E eu gosto sempre de dizer um intelectual público, ativista, certo? Lideranças políticas e acadêmicas. Ou seja, essa utopia ela tem que ser construída por uma luta cotidiana nossa, enquanto professores, e por isso que essa ideia de renascer das cinzas, né, que você mencionou, quer dizer, a gente não renasce porque a gente nunca virou cinza, porque a gente luta permanentemente, e mais do que tudo, a gente luta permanentemente e os que virão continuarão a lutar, porque nós não estamos lutando para chegar num ideal de verdade, num ideal de educação, num ideal de mundo. Nós estamos lutando porque a luta é parte desse movimento. Ou seja, nós não estamos ensinando as crianças a construir o futuro do planeta. Nós estamos dando condições concretas para que, nesse movimento, eles, amanhã, descubram e construam o futuro que será o presente deles. Ou seja, não há uma expectativa nem de progresso, nem de ordem. Na verdade, eu diria mais que educação é desordem. Educação é caos. Educação é um ato revolucionário. Educação tem que incomodar. Educação não tem que acomodar. Porque o futuro nos acomoda. Alguns nunca, né, se acomodam, mas, de uma maneira geral, o mundo do trabalho, os filhos, as famílias, isso vai terminar nos acomodando um pouco mais. Mas, durante o processo formativo, a gente não pode se acomodar. Mesmo porque, e isso cada vez mais, obviamente, trazido por esse desenvolvimento alucinado das tecnologias, a velocidade com que isso tudo está acontecendo é muito grande, é muito intensa. Então, nós estamos hoje formando um menino e uma menina no 9º ano. Para que mundo do trabalho? Nem nós sabemos qual será. Isso não estou nem falando de pandemia. Agora, então, com a pandemia, que mundo do trabalho é esse? Quer dizer, se nós não tivermos, portanto, esse momento como sendo um momento de profunda reflexão sobre esse futuro,
que futuro será construído? Será o futuro dos grandes proprietários, os homens e mulheres, mas basicamente os homens brancos mais ricos do mundo, que são os donos dessas plataformas que hoje, com seus algoritmos, dominam praticamente tudo? Então, eu volto a dizer que educação é essencialmente disputa. E por isso que eu gosto sempre de tratar, apesar de não gostar da palavra negociador, mas até hoje eu não consegui encontrar uma melhor, e o professor e a professora são verdadeiros negociadores permanentes da diferença entre colegas, da diferença entre os alunos. E aí os exemplos são inúmeros, né? Os exemplos são inúmeros de como a gente pode ir tratando com a diferença dos nossos alunos, e são filmes que tratam sobre isso, são livros que tratam sobre isso, e nosso cotidiano que mostra que quando nós nos deparamos com uma sala de aula, seja ao vivo, seja através das redes, a gente vê que a diversidade é... Como dizia o subcomandante Marcos, do movimento Chiapas, no México, né? Impressionante, importante para nós, educadores, a única coisa verdadeiramente universal é a heterogeneidade. É genial, né? É genial. É genial. Isso aí. É genial. E, Nelson, eu, quando estive aí, né, passando um tempo junto com o grupo de pesquisa, né, que você coordena... Com muita alegria para nós, com muita alegria para nós. Ai, para mim também foi um momento de muito aprendizado, e tenho trabalhado com muitas coisas, né, que conectei aí com vocês. Eu queria, vocês estavam desenvolvendo um projeto Conexão Escola Mundo, espaços inovadores para a formação cidadã, né? Eu queria que você falasse, apresentasse para a gente um pouco desse projeto e de como vocês estão trabalhando, né, para superar a situação, né, que a gente está vivendo de afastamento. Eu não digo que é afastamento social, porque eu estou me relacionando socialmente via internet com as pessoas, né, mas desse afastamento para a preservação da saúde, que é um afastamento corporal, mas afetivo, ele continua aí. Então, se você pudesse contar um pouco e falar um pouco das táticas, né, das estratégias que vocês estão usando para fazer essa aproximação, né, dos estudantes e dos professores nesse projeto, no antes e no agora. Bom, esse projeto, na verdade, ele é um projeto que nasce de uma saudável e deliciosa relação minha com a minha colega, a professora Andréa Lapa, da Federal de Santa Catarina. Eu acompanho o trabalho de Andréa já há muitos anos. Na verdade, participei da banca que a admitiu como colega professora efetiva na Federal de Santa Catarina, e desde aquele momento eu percebi uma sintonia muito grande do ponto de vista da concepção de mundo que nós tínhamos, e já fizemos algumas coisas juntas quando, por provocação dela, saiu aquele grande edital Ciências Humanas do CNPq, que propunha, por questões do edital, duas grandes linhas, né? Uma educação básica e a outra em direitos humanos. E nós estávamos cada vez mais trabalhando, e nós aqui mais intensamente ainda, no nosso grupo de pesquisa, com uma perspectiva hacker de ser. Ou seja, desde há 25 anos que a gente vem trabalhando nessa relação das tecnologias, da comunicação com a educação, e sempre nessa perspectiva libertária. E claro que quando a gente começa a estudar essa perspectiva libertária para a educação, a gente se depara com o movimento software livre, com os hackers e todas as outras questões que estão, vamos chamar assim, correlacionadas com todos esses movimentos, e se for o caso, a gente volta a conversar sobre isso. E quando a gente começou a pensar sobre a oportunidade desse edital, a gente já percebeu que havia ali uma grande contradição no desenho do edital, que era dizer que uma coisa era educação básica e outra coisa era direitos humanos. E a gente disse, bom, vamos então fazer um projeto de direitos humanos na educação básica.
Então, na verdade, a gente juntou as duas linhas e, obviamente, se submeteu na linha de educação básica, carregando muito fortemente a questão dos direitos humanos nesta perspectiva hacker. E aí a gente tem que confessar que a gente tem sempre medo de usar o termo hacker, né? Porque as pessoas não entendem, né? E a gente vem ao longo do tempo e ficamos muito felizes quando, no ano passado, a minha orientanda, a Karina Menezes, hoje minha colega, professora do mesmo departamento que eu, recebeu o prêmio Tese do Ano da CAPES, né? Com uma tese que falava exatamente na pedagogia hacker. Então, do nosso ponto de vista, isso foi um grande avanço para a educação brasileira, na nossa modesta leitura. Avanço. Claro que a tese tem qualidade, mas ela tem um nome hacker no título. Isso poderia ter sido um dificultador. Nós não colocamos, então, no nosso projeto hacker, mas colocamos Escola Mundo, que é tudo que o hacker quer. O hacker quer melhorar o mundo. Esse é um dos princípios centrais do hacker. Ele quer melhorar o mundo desenvolvendo tecnologias, se apropriando dessas tecnologias para o bem da humanidade e desafiando a autoridade. Quando a gente começa a ler os princípios hacker, a gente diz, não, mas isso é o que a gente acha que tem que ser a educação. Então, vamos fazer essa conexão escola-mundo, vamos experimentar com as escolas que nós vamos trabalhar, a partir delas, perspectivas de trabalhar direitos humanos numa perspectiva hacker. E assim começamos. Lamentavelmente, o orçamento foi cortado absurdamente, recebemos 1/3, e acabamos de saber que vamos receber o calote dos últimos 50 mil, que seria a verba de equipamento, apesar de que temos a informação de que temos que concluir o projeto, estou questionando, não sei em novembro como é que nós vamos estar, e nessa redução a gente só pôde trabalhar com uma escola, que foi o Colégio de Aplicação em Santa Catarina, lá com a professora Andréa, e aqui com a Escola Pública Estadual, o ICEA, que agora é um centro de educação profissional. Agora não, já faz tempo, mas o ICEA é uma tradicional escola de formação de professoras, escola normal do passado. Um prédio fenomenal, uma equipe sensacional, mas com todas as dificuldades que a gente tem do sistema público de educação. Então, nós começamos a construir o que a gente denominou de garimpo de projetos, porque a gente não imaginava que a universidade ia chegar na escola para dizer o que a escola ia fazer. A gente imaginava que a gente podia... A gente imaginava, e assim fez, que a gente podia, nesta aproximação com a escola, partir do que a escola já faz e ver se nela havia uma perspectiva hacker e como isso podia ser fortalecido e intensificado. E, mais do que tudo, é relacionar tecnologias, direitos humanos e formação. Então, esse conjunto fez com que nós fôssemos atuando com todas as diferenças do que é um colégio de aplicação, com professores mais permanentes, do quadro da universidade, com condições concretas físicas, como se fosse parte de uma universidade pública, e uma escola, uma grande escola, de um sistema estadual de educação que recebe pressões por todos os lados. A escola chegou a ser expulsa para fazer uma reforma, quando eu falo a escola, porque ela saiu do prédio, professores e alunos, para fazer uma grande reforma, ótimo, mas a reforma foi principalmente para abrigar um grande evento. A escola volta, os professores, os alunos voltam, com isso tivemos uma evasão enorme, e a gente trabalhando, então, com essas duas realidades, tentando dar essa, vamos chamar assim, essa pegada hacker no trabalho cotidiano. E, obviamente, não é triste, mas todos os resultados das pesquisas até agora apontam sempre
na importância de valorizar o trabalho do professor e da professora, de considerar ele como um intelectual ativo e que liderança acadêmica e política, mais do que tudo, a escola como tendo necessidade de condições concretas de trabalho, de políticas públicas que respeitem a comunidade escolar. E isso a gente vai construindo e estamos juntos produzindo artigos, intervenções, manifestações. Agora, durante a pandemia, muita coisa está sendo produzida na Federal de Santa Catarina, no lado de lá do projeto, porque, por conta da ideia de um ensino online, ou remoto, como estão chamando, o projeto foi chamado para trabalhar nessa perspectiva de formação. Aqui, por outro lado, estamos tentando retomar as relações com os colegas professores, algumas atividades, como círculo de leituras, reuniões online vão acontecendo, e uma coisa interessante, com esse movimento político de luta para o não retorno presencial, um colega, professor Jonatas, trabalhando com edição de vídeo online com seus alunos, produzindo materiais políticos, acadêmicos, defendendo não retorno às aulas presenciais, mesmo todo mundo morrendo de saudade de abraçar os outros. Sim, sim, sim. Ô Nelson, para ajudar algumas pessoas que estão nos assistindo a entender um pouco mais, né, por que você, quer dizer, o grupo, né, a gente, de uma certa maneira, tem defendido essa perspectiva hacker e feito uma distinção com o cracker. Você pode falar só um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que... Claro, claro. Uhum. É importante, e aí dá para a gente alongar até um pouquinho, não muito, né? Porque a gente sabe que os nossos tempos são sempre pequenos, voltar um pouquinho com a história do intelectual público, que ele se mescla aqui. Por que eu faço essa junção? Porque, na verdade, é esse papel que nós temos que exercer de intelectual público na construção das narrativas da sociedade. E depois eu até quero voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. E por que eu trago esse tema junto com hacker e cracker? Porque foi colocado para a sociedade, por uma leitura equivocada ou intencional, de que o hacker é o cara do mal, é o cara que invade computador, que rouba. E, na verdade, esse é o bandido. Não precisava nem chamar de cracker, como o jargão dos hackers, né? Faz a distinção. O cracker é aquele que é o do mal, vamos chamar assim, que é o bandido, é que trabalha na ilegalidade, e o hacker é aquele que é o curioso, que quer entrar nos computadores e entra, mas, na verdade, para descobrir coisas, para desenvolver coisas, como eu falei, para o bem da humanidade, para o avanço da sociedade. E é importante isso porque, como as pessoas começaram a se deparar com esse mundo da tecnologia, e meio assustados, e com muitos interesses por detrás, começa-se a vender uma narrativa de que o hacker é um invasor do computador, é o bandido que rouba seu dinheiro, etc. e tal. Porque, no fundo, o hacker é o desafiador de autoridade. E isso é muito bom. O aluno tem que ser o desafiador da autoridade. A gente morre de medo de ser professor justamente por isso, porque a gente sabe que vai estar na frente de um grupo de meninos e meninas, independente da idade, que não vão ficar calados com as coisas que a gente fala. Eles vão rebater, eles vão nos desafiar, eles vão... E eu me lembro quando eu comecei a dar aula de física, absolutamente tenso para resolver aqueles problemas cabeludos, que nos primeiros momentos que você começa a dar aula, você termina sendo um professor que repete um pouco aquilo que foi a sua aula de física, né? E aí eu ficava imaginando, porque cada vez que eu estava lá para resolver um problema, eu digo, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu sei que vai chegar um que vai me perguntar, mas por que isso mesmo? E um porquê isso mesmo, se a gente não está preparado, desestabiliza completamente. Mas então eu dizia, porque no começo
né? Esses movimentos eram movimentos de desafio de autoridade, o movimento hacker. Por exemplo, da história do movimento hacker, a primeira ação revolucionária, a primeira ação anarquista de descobrir. Esse é papo de velho, viu, meus amigos e minhas amigas do EDIP? Descobrir que no telefone público a gente podia fazer ligações internacionais se você tivesse a fichinha ou as conexões para poder mandar um código para a operadora, né, de telefonia, e ela entendia que você estava autorizado a fazer a ligação internacional ou mesmo nacional, né, e cobrar lá do jeito que fosse cobrar. E um dos caras, eu esqueci o nome dele agora, que ficou conhecido como Capitão Crunch, descobriu que dentro da caixa do sucrilho, né, Crunch, havia um apito que eles davam de brinde e que se ele chegasse pelo telefone, não é esse telefone não, era bem diferente, e desse uma apitada com aquele apito que vinha na coisa, o sistema entendia que aquele era o sinal para liberar para você fazer a ligação internacional. E, com isso, eles distribuem isso. É uma espécie de Robin Hood, né? Rouba dos ricos para distribuir para os pobres. Então, cria-se uma rede de furar o bloqueio capitalista da telefonia, né? Que até hoje é poderosa, né? Muito Sim. poderosa, ajuda a interferir na definição do Marco Civil da internet, na lei de direito autoral, na lei de proteção de dados pessoais e na ausência de uma política para a diminuição da desigualdade digital, que é grave hoje no momento da pandemia. Então, essa origem que essa meninada fez, disso que foi conhecido como o movimento hacker, ela é absolutamente fundamental para a gente entender de que os hackers são pessoas muito legais que estão futucando tudo na perspectiva de construir um mundo justo, um mundo melhor, um mundo em que a tecnologia seja uma tecnologia não usurpadora dos nossos dados, dos nossos desejos, mas seja algo que nos permita efetivamente trabalhar de forma coletiva, colaborativa, e a gente volta lá no começo, numa perspectiva de cuidado. Agora, na pandemia mesmo, se formos abrir essa frente de conversa, o que esses movimentos estão fazendo é algo de absolutamente sensacional. Eu acho que a questão os hackers estão muito conectados com essa ideia de dar acesso à informação, né, como o inglês que abriu, né, os dados, não foi norte-americano que abriu os dados de publicação, né, da universidade, né, como esses movimentos, né, principalmente de recursos educacionais abertos, onde a gente produz, né, com dinheiro público e disponibiliza, né, essa produção para que outros, né, tenham acesso, o movimento de software livre, onde a gente pode se apropriar, né, e reestruturar, reorganizar, né, quem sabe fazer, né, os programas, né, e equalizar de uma maneira que seja adequado à necessidade das pessoas, dos usuários, e não os usuários sempre se adequando ao que as grandes empresas acreditam que é aquilo que é necessário para eles. Né? Perfeito, perfeito. Profundamente, né, com a perspectiva da tecnologia social, que em outro momento a gente vai conversar, porque a gente entra por aí, né, a gente vai... vamos dizer assim, a gente vai ter mais umas 2 horas de papo aqui, né, Nelson? Só para poder complementar para quem está nos vendo, quem você se referiu é o Aaron Swartz. O Aaron Swartz era um menino que, com 8, 9 anos de idade, já programava computadores e desenvolveu uma solução genial de RSS, o que hoje é o podcast, né, que foi uma mudança radical na forma da gente ver a internet e da gente ler notícia, que foi o Reddit. E esse menino, com 20 e poucos anos de idade, com seus conhecimentos de computação, foi lá no MIT
e conseguiu descobrir uma forma, uma fragilidade, essa é a função deles, né, de entrar no sistema Gestor, que é um sistema de leitura, de distribuição de artigos acadêmicos e científicos, e baixou todos os artigos, como se fosse do portal de periódicos da CAPES, é o sistema Gestor, e com isso baixou milhares e milhares e milhares de artigos científicos, nem chegou a distribuir, né? Porque a ideia era exatamente quebrar isso que você falou, que é o oligopólio destas grandes empresas. E foi aberto um processo contra ele, e ele não resistiu e, com 23 anos, se suicidou. Então, esse é um dado importante, porque é uma demonstração da militância dessa meninada, entendeu? Eu acho que isso é. E que a gente viu nesse debate sobre o acesso aberto, né, um movimento na Alemanha do custo do conhecimento, que foi um abaixo-assinado fenomenal, e depois uma política pública de boicote a editoras como a Elsevier, né, que cerceia o direito de acesso à informação. Quer dizer, nós trabalhamos com recursos públicos para produzir conhecimento, para podermos sermos avaliados, precisamos publicar, avaliados pelos pares e também divulgar o nosso conhecimento. Precisamos publicar, publicamos nessas revistas acadêmicas privadas, que nos cobram e cobram para ter acesso ao conhecimento. Portanto, é um absurdo e cobram fortunas, e esse movimento do acesso aberto é um dos movimentos que está conectado com todo esse movimento do software livre. Desculpa te interromper, mas era só para a gente... Não, eu achei ótimo. É ótimo. Ô, Nelson, e agora voltando aqui um pouco para as questões das aulas, né? Como é que na UFBA esse período de aula, né? Aqui na Federal Fluminense, a gente adotou, né, a ideia de aulas remotas, né? Não EAD, não aulas online, mas aulas remotas, né? Articulando diferentes mecanismos, diferentes formatos. E como é que está aí na UFBA, né? Para a gente pensar um pouco nas questões da didática, e eu queria que você já falasse um pouco, se você puder, né, também falar um pouco de como as soluções que vocês estão buscando na UFBA se articulam como um caminho insurgente, porque a ideia foi pegar, né, os hackers como insurgentes, como sujeitos, né, essa ideia de uma pedagogia hacker, ela é uma pedagogia que rompe com a ideia do que está tudo pronto e coloca os sujeitos do processo como agentes, né, da própria transformação e da própria construção do conhecimento e da divulgação desse conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão também da perspectiva, né, que você acabou falando um pouco também, inclusive democratizadora do conhecimento. Perfeito. Bom, claro que você está querendo que a gente comece a conversar de novo por umas 3 horas, mais ou menos. É esse o tempo que a gente... mais ou menos. Porque essa nova abertura que você dá aí dá um campo enorme. Mas então vamos lá com calma. Primeiro, sobre essa denominação, sejamos todos muito claros, não se fala em educação à distância, porque a educação à distância tem uma legislação e ninguém poderia fazer se não fosse pela legislação. E uma das coisas fundamentais da educação à distância é que ela tem todo um planejamento, um desenho curricular que nós não temos nem tempo de fazer, pegos de surpresa como fomos pela pandemia. Edmeia, nossa querida Edmeia Santos, tem trabalhado muito sobre isso, denominando esse momento da educação online, que é um grande campo de pesquisa dela, uma das colegas, e com muita alegria, uma ex-orientanda e formada aqui no nosso grupo de pesquisa, na nossa Faculdade de Educação da UFBA. Então, o que terminou acontecendo não sabemos o que fazer, não sabíamos o que fazer, não fizemos o nosso dever de casa, que há 25 anos o nosso grupo de pesquisa vem apontando, e aí é muito importante que a gente pode até ser chamado de arrogante, mas não é possível, até por respeito à trajetória de luta que a gente tem,
hoje nos dizerem assim, mas precisamos de alguma solução imediata. E não temos. Logo não. Não temos porque não quisemos. Isso é muito fundamental. Então, em respeito à nossa história, a gente tem que dizer, não tem porque não quiseram, agora não me cobrem solução, apesar de que a gente está apontando. E por que isso é importante? Porque todo esse debate sobre as desigualdades digitais, nós estamos fazendo isso, e quando eu falo nós, é nós, você, Rejani, e vários colegas que estão aqui no ENDIP, que estão na Amped, que estão no ENDIP, a SBPC. Estão em diversos lugares, nos EPENs da vida, e tudo isso são batalhas que nós criamos na Amped, no nosso GT16, e são batalhas que a gente está exercendo e atuando ela do ponto de vista acadêmico, com pesquisas, e do ponto de vista político. Então, o nosso grupo participou da formulação dos documentos do Livro Verde da Sociedade da Informação, e eu tive o prazer de coordenar, junto com o querido colega Leonardo Nazarte, da UNB, o GT de Educação, do programa Sociedade de Informação, lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, o nosso grupo participou, e eu tive o prazer de ser assessor do querido reitor Felipe Serpa, na implantação da internet no Brasil. Tenho aqui o diploma de dinossauro da internet, o que me orgulha muito. E tudo isso com uma luta política de dizendo que a internet, e aí vem aquela que é a nossa frase mantra do nosso grupo de pesquisa, que nós não queremos a internet nas escolas, mas as escolas na internet. Estamos voltando a escrever um artigo, eu e a professora Dea, a professora Andréa e Isabel, para uma reedição de um livro coordenado pela professora Leila Dias, da Federal de Santa Catarina, que foi uma referência teórica muito forte para nós, porque ela estuda redes. E já lá num texto de 1995, ela escrevia: as redes não vão conectar um espaço virgem para tirar ele do ostracismo. As redes, quando chegam no lugar, elas não só pegam a sua marca, como deixam a sua marca. Então, essa concepção de rede que é fundamental de qualificar e que nós vemos lutando há muitos anos. Então, não é possível uma educação que não conecte a escola em banda larga, que não conecte o cidadão em banda larga, e aí voltamos a Anísio, década de 50, 60, que não conecte, que não dê as condições para que o filho do pobre tenha aquilo que o rico tem em casa. Então, a gente precisa de uma escola, precisa de políticas públicas de inclusão digital que não possibilitem essa profunda desigualdade que nós estamos vivendo no país, desigualdade digital, que é fruto da desigualdade social, ou seja, andam em paralelo. E por isso que agora, e eu falo agora no primeiro semestre, falo agora no início do segundo semestre, falo agora em novembro, nós precisamos, nas universidades e no sistema de educação, avançar muito claramente numa perspectiva de compreender que nós estamos vivendo um paradoxo. Se a gente simplesmente continuar a aula online, a gente deixará muita gente de fora e nós não podemos deixar ninguém de fora. Porque todos aqueles que não têm as condições concretas, sejam elas de acesso à internet, sejam elas de suas condições de vida, de situação emocional, de situação financeira, de situação existencial, uma família com 6, 7, 8, 10 pessoas num único cômodo, com um celular dividido para todo mundo, com um computador, é óbvio que essa pessoa, esse nosso aluno ou nossa aluna, não terá a mesma condição de um aluno que mora numa casa com ar-condicionado, que tenha seu quarto com conexão de banda larga, computador de última geração, assinatura de jornais do mundo inteiro, que ele inclusive domina várias línguas, etc. e tal. Então, se nós simplesmente continuássemos via online, nós estaríamos deixando muita gente de fora. Porém,
E aí que está o paradoxo. Se nada fizermos, nós também vamos deixar esse mesmo grupo social de fora, porque aqueles que têm as condições em casas continuam tocando a vida e se formando. Não com aulas, mas com processos formativos. Portanto, eu defendi no final do primeiro semestre, defendo que a gente tem que fazer o que for possível para chegar nessa perspectiva de acolhimento aos nossos colegas, professores e professoras. Temos que não esquecer que também eles e nós estamos sofrendo. Não vamos simplificar a situação dos colegas professores e professoras, de acolhimento para nossos alunos e alunas e suas famílias. E aí é a minha proposta para o nosso semestre, que não foi o que aconteceu, o nosso semestre aqui na UFBA. Então, eu defendi, no final do primeiro semestre, que nós tínhamos que ter um período absolutamente extraordinário na universidade. E esse período seria extraordinário no espaço-tempo, na forma e no conteúdo. Ou seja, nós tínhamos que esquecer os currículos tradicionais, esquecer dias letivos, esquecer hora-aula, esquecer tudo. E pensar em acolher, em pensar em cuidar, em pensar em estar junto. Junto para fazer o quê? De um lado, experimentar as tecnologias. Se eu não tenho uma perspectiva produtivista deste período de acolhimento, de cuidado, eu posso experimentar, errar, funcionar, cair, fazer o que for, mas eu vou estar fazendo isso. E aí nós teríamos, vou estar tendo conexão com essas pessoas. E aí esse semestre, período extraordinário, ele seria dividido, vamos chamar assim, em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo para os calouros, que estavam com enorme expectativa de entrar nas nossas universidades públicas. Eles estavam sedentos de viver a experiência de sair do ensino médio e adentrar nesse espaço que, para eles, sempre, para todos nós, sempre foi um espaço da libertação, o espaço da autonomia, o espaço da formação profissional, o espaço da formação política. E não pudemos entrar por causa desse vírusinho que atrapalhou toda a nossa vida e nos botou para pensar. Então, esse grupo ele seria recebido com um grande projeto político, acadêmico, de boas-vindas. Então, nós faríamos grandes debates sobre a estrutura da universidade, online, cada área do conhecimento, o direito, a medicina, a física, a sociologia, a educação, ia trazer questões centrais que iriam aglutinar componentes curriculares que já estavam previstos para o primeiro semestre, mas sem preocupação neles, fazendo um grande kit recepção, vamos chamar assim, político-acadêmico. Então, o grande grupo dos iniciantes, um pequeno grupo dos formandos, e aí teríamos que ter clareza de que não vamos impedir que esses formandos se formem, então vamos oferecer questões para aqueles que estão exatamente na reta final, que estariam se formando em junho, no caso do nosso semestre, viabilizar suas formaturas em atendimento quase que individualizados ou em grupos que desse conta da formatura dessas pessoas. E um enorme grupo, que é o grupo que está no meio, que não é calouro e que não é formando, onde nós aí soltaríamos a imaginação. Aí a universidade faria uma atividade que juntasse um professor da UFBA com um professor da Federal Fluminense, valendo para os currículos dos dois, um professor da física com a medicina, grandes debates, grandes encontros, grandes atividades de solidariedade, grandes projetos de debater ciência aberta, ciência cidadã, acesso aberto, e conhecer os mecanismos e se solidarizar com os grandes movimentos que estão acontecendo no mundo de apoio à população de ruas que estão com fome, de apoio a grupos de cultura e arte, de trabalhos na área da saúde. Enfim, um período em que nós teríamos
intensa excitação nesse período de tanta dificuldade. Ou seja, um macro polêmicas contemporâneas. O macro polêmicas contemporâneas, obviamente, eu não posso falar isso, porque como a universidade é uma universidade que vive dos ciúmes e das invejas, né? Se eu desse isso, dizer, não, o que está dando muito é colher de chá para Nelson. Né? Mas, enfim, um grande momento de grandes reflexões. E eu fico contente que, infelizmente, a nossa universidade não assim conduziu esse processo. Né? Teve a ideia de denominar esse período de suplementar, que, como eu já disse várias vezes, eu preferiria extraordinário, pela natureza extraordinária do que ele deveria ter sido, e, lamentavelmente, a gente terminou caindo muito para reproduzir os componentes curriculares tradicionais. Porém, vários colegas passaram a experimentar coisas muito interessantes. Nós fomos para uma polêmicas contemporâneas em casa, com um formato diferenciado, porque ela, de certa forma, ela já era disruptiva dos currículos tradicionais, e foi sempre muito difícil colocar ela para toda a universidade, como era a ideia. Acompanho um trabalho muito interessante pelos colegas de direito, que vão fazer grandes debates com 2 ou 3 professores de direito e pandemia. Acompanho um trabalho muito interessante de colegas da geografia. No direito, o professor Carlos Freitas, que está liderando esse processo. Na geografia, professor Clímaco Dias, que está fazendo um trabalho interessante sobre espaço e pandemia. Então, eles, com a geografia, vão estudar isso. E aí eu provoquei eles. Provoca a turma de arte e a turma de comunicação, de cinema e audiovisual para fazer essa atividade em conjunta. E aí, no meio desse caminho, você faz, por exemplo, um debate sobre fotografia confinado. E aí você vai ver as imagens localizadas geoespacialmente, né? Porque é o trabalho da geografia, a imagem da pandemia tirada da janela da casa. E aí você vai ver uma janela que dá para um bairro rico e a outra janela que dá para a parede do vizinho, né? Que são nos bairros mais populares. E com isso você produzia uma iconografia da pandemia. Né? Muito legal. E estaríamos trabalhando todos juntos. E aí, por exemplo, na comunicação, poderia montar uma rádio que demanda. Estou delirando aqui, como delirei com meu colega. Na arquitetura, estão fazendo uns bolsões, que são bolsões que aglutinam as diversas áreas. O professor Sérgio Ekman, mesmo antes de começar a proposta de seminário, fez um excelente evento, que é um workshop sobre arquitetura e educação, que sempre foi um tema que eu defendi, que a gente precisava ter profundas pesquisas sobre isso. E aí, com isso, os alunos de arquitetura começaram a avaliar como seria a arquitetura da Faculdade de Arquitetura no pós-pandemia, no sentido quando começávamos a retornar às nossas atividades chamadas semipresenciais. Obviamente, nada disso fortemente foi feito, a não ser essas ações que eu chamaria de mais pontuais. Né? Não. O grosso da universidade foi uma pressão pelas disciplinas do currículo. No caso, estamos vendo, por exemplo, aqui em Direito, uma pressão enorme para fazer componentes curriculares com 60, 70, 80 alunos, numa perspectiva de passar logo por eles ou seja, numa perspectiva muito individualista dos nossos alunos também, né? Que terminam a não percebendo, no meu ponto de vista, a gravidade do problema, não deixando de compreender a importância que todos querem de concluir o mais rápido possível a universidade, não deixando de compreender. Mas eu acho que esse desafio tem que ser pensado de uma maneira mais ampla. Ele não pode ser pensado apenas olhando para a sua própria situação, seja ele de um aluno de classe social mais alta, como de uma classe social socioeconômica mais baixa. Ok, Nelson.
Nossa, pois é. A gente podia ter mais umas 3 horas aqui, porque eu já ia falar, já ia dizer assim, olha, mas conta como é o Polêmicas, como ele se estrutura, né? E que é realmente uma proposta disruptiva, né? Que está dentro, o disruptivo dialoga com esse conceito de insurgente, de instituinte, né? Nós temos articulado conceitos que vêm de diferentes áreas, né? Ideias, né? Para a gente poder expressar essa nossa vontade de mudança, né, de proposições educacionais que consiga incluir a todos por inteiro, né, com as nossas diferenças, com a nossa diversidade. Mas, Nelson, temos que acabar. É isso. As normas vão nos colocando aqui. E a gente vai se, né? E a gente vai se adaptando a elas. Eu só queria lembrar que, além de polêmicas, além de educação e hackers, tem também um outro componente curricular que a gente criou, chamado Memória em Vídeo da Educação na Bahia. E eu gosto sempre de falar nesse projeto, porque ele, de certa forma, ele resgata educadores baianos e ele pode seguramente se constituir num belo projeto de memória da educação no Brasil todo, porque a gente tem uma carência de resgatar e de valorizar a memória dos nossos educadores e das nossas educadoras, e não só aqueles famosos que terminaram virando nossas referências mais importantes bibliográficas para as teses e para as pesquisas, né? Então, o nosso projeto ele registra a vida de professoras das redes, né? Como acadêmicos que tiveram muitas referências. E tudo isso feito exclusivamente com software livre, posto à disposição na internet, licenciado de forma aberta em Creative Commons, como todos os nossos materiais. E, com isso, eu agradeço esse espaço para que a gente possa conversar. Pena que, terminado esse vídeo, essa conversa, a gente não pode ir para um boteco para continuar essa conversa. Exatamente. Porque nós vamos estar apenas conectados socialmente através das redes. Vai ser em Niterói, não é isso? Teoricamente. Isso, né? Isso. Então, você imagina que coisa maravilhosa se a gente pudesse estar rodando essa orla magnífica e estar aí. Isso, sentando ali em São Francisco. São Francisco, ir no museu. Ir no museu, encontrar ali nos grandes espaços culturais, enfim. Isso. Tive recentemente aí na Amped, né? Isso. E esse recente é bastante longo, faz muito tempo. E dá muita saudade de podermos nos abraçar. Com certeza, Nelson. Então, quero agradecer, terminando aqui, dizendo eu sou Rejane dos Santos Dominique, sou professora da Universidade Federal Fluminense e estivemos aqui nesse maravilhoso bate-papo para o ENDIP, né, que foi denominado como uma entrevista, uma conexão, e eu agradeço, né, ao Nelson, um grande amigo, assim, uma pessoa que eu conheci inicialmente pelas publicações, mas que estar com o Jack, né, lá em Salvador foi agradabilíssimo. E eu mando um beijo para todos. E eu deixo um beijo também para todo mundo e uma alegria poder estar conversando com vocês aqui. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau.